Maravilhoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar: Rei dos Reis, Majestade, Deus do céu, aviva em mim, Salvador, amigo meu, Libertador, princípio e fim. Céu e terra louvam a ti, amor eterno, bom e fiel. Ele morreu, ressuscitou, os meus pecados ele limpou. Aqui estou do trono, tua majestade, vestida em glória, diante de ti, eu não sou digno, salve Jesus, agora vivo para tua majestade. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de chegarmos na tua casa, Senhor, com o intuito de te louvar e bendizer o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, por cada irmão que tem chegado. Obrigado, Senhor, também por o Senhor ter me levado, trazido na tua paz. Obrigado, Senhor, porque tu és bondoso para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem. E nesta manhã, Senhor, que chegamos aqui para te adorar, orar e também, Senhor, ouvir a tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, através do teu servo, pastor Jander.
Nos ajuda, Senhor, precisamos de Ti. Também ser com as crianças embaixo, os adolescentes, Senhor, que essa igreja possa cada vez mais, Senhor, crescer, não só em quantidade, mas na graça e no conhecimento da Tua pessoa, para a honra e glória de Deus Pai. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Gostaria de agradecer os irmãos pelas orações, pela viagem. Graças a Deus foi tudo bem, irmãos. Tudo na santa paz, tivemos bom tempo lá. Passei pelas 3 igrejas onde eu fui pastor e foi muito bom a recepção, tanto no Nordeste, no Amazonas, no Acre. Fizemos aquela parte assim do norte do Brasil, de um canto do Oceano Atlântico quase até o Pacífico. Porque depois do Acre só tem o Peru, aí depois do Peru é o Pacífico. Mas foi muito bom. Nós fizemos uma viagem no interior do Amazonas, bem no meio da selva amazônica, lá no lugar onde meu pai e minha mãe nasceram. Meu pai já tem 80 anos, minha mãe está com 71. Aí a gente fez uma viagem, fomos num barco, assim, uma coisa, as imagens assim lindas dentro. Meu pai assim chorou, emocionado, de muito tempo voltar naquela terra onde ele nasceu. Então, para nós foi uma alegria. O Matias foi conosco, a gente foi num barco, foi reviver aqueles momentos em que nós saímos assim lá do interior e fomos para a capital. Por isso que assim, no outro lado do país, eles chamam tipo o menino da selva, de lá do meio do mato. Então, irmãos, foi um momento muito bom, muito bom. Eu não sei até quando meu pai vai estar vivo e minha mãe. Então, para mim foi muito bom. E é uma coisa que eu aconselho aos irmãos: enquanto tiverem seus pais, cuide deles, ame-os, porque essa vida, irmãos, é passageira. Um dia você vai ficar sem pai e sem mãe. Então é bom fazer. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Então a melhor coisa que nós temos é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra. Então foi uma bênção. Foi um tempo muito, muito bom. Também ali na Hebron, com o nosso pastor, pai da irmã Rebeca. Lá também é um tempo assim muito gostoso. É muitos irmãos, é um puxa-puxa, vem para cá, almoça aqui, janta ali, merenda acolá. Aí é uma disputa no final da igreja, assim, não, vai com a gente, não, tu vai para... Eu disse, é muito bom, irmãos, muito bom. Então, obrigado pelas suas orações. Obrigado porque Deus nos proporcionou esse tempo, lá com o Matias, a Eliane também. A Eliane passou um bom tempo com a irmã dela lá no Acre. Aí foi um tempo bom, as duas juntas, gêmeas, E fui lá dentro na primeira igreja onde eu pastoreei, no Acre também, já perto do Peru. E muita gente lá, muitos irmãos. Fomos para um retiro, assim, no meio da mata também. Fizemos lá culto lá, aí teve janta. A gente chama de galinha caipira, aqui é galinha do campo, o frango assim do campo. Mas o tempo assim muito, muito gostoso, irmãos. Então, muito obrigado, foi tudo bem, só teve uma coisinha assim, que o nosso voo, que era de Manaus para Belém, que é perto, teve que mudar de Manaus para Brasília, Belém. Mas o que é isso? Numa viagem assim, que Deus mesmo nos proporcionou momentos bons. Então, obrigado aos irmãos que oraram por nós. E vamos continuar, irmãos. Vamos continuar pregando o Evangelho, anunciando. No dia 2 de agosto, eu não estava aqui, mas os irmãos assim mais antigos sabem que dia 2 de agosto foi quando a Eliane, o Matias e eu chegamos
há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, irmãos, o Matias acho que tinha 3 anos, ou 2,5, 3. Ia fazer 3 anos. Eu ainda lembro que quando ele fez, estava junto com a Raquel, aquele aniversário, os 2 pequenininhos assim, agora estão tudo grande, cresceram, passaram de nós. Você não pode não, vocês passaram tudo de nós. E graças a Deus, irmãos, 12 anos que Deus tem nos sustentado aqui, e nós agradecemos a Deus por isso. Vamos avançar. Graças a Deus temos agora um pastor, né? Já são 2 pastores. E Deus tem abençoado. Deus ama a igreja de Beja, irmãos. Deus ama a igreja de Beja. E nós vamos avançar, vamos ganhar almas para Cristo. Vamos mesmo assim espalhar o evangelho, e que Deus possa mesmo ser glorificado, né? E exaltado com o testemunho dessa igreja nessa cidade. Vamos continuar louvando ao Senhor. E desta vez, irmãos, vamos cantar como um servo anela a água, a minha alma brama só por ti, meu anseio de coração é somente te adorar. E nós temos motivos, irmãos, para adorar a Deus, engrandecer o seu nome. Brama só por ti, meu anseio de coração é somente te adorar. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação. Meu anseio de coração é somente te adorar. Eu te quero mais que o ouro, tu me das satisfação. Só tu és o dador da vida segura, sai proteção. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação. Meu anseio de coração é somente te adorar. Tu és meu irmão e amigo, mesmo sendo o rei. Eu te amo de coração, mais que tudo te amarei. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação. Meu anseio de coração é somente te adorar. Bem, deixando os avisos para os irmãos, hoje à tarde, se Deus quiser, às 5 horas, a continuação do nosso estudo em Hebreus, né? Antes que eu me esqueça, o irmão Jorge ligou dizendo que não ia poder vir hoje. Parece que agora é ele que vai entrar de férias, né? Mas ele saiu, acho que o Valério, os irmãos ali, a família, né? Então eu acho que é 2 domingos que ele vai ficar fora, se eu escutei direito, né? Então eu disse para ele: ó, meu irmão, aproveita. Ele disse: já está quase no finalzinho, pastor, assim, o resquício do verão, né? Assim já. Mas eu digo: aproveita com a família, fica. Esses momentos, irmãos, que ficam assim na nossa vida, né? Momentos bons que a Mariana passou lá na Romênia com a mamãe, né? Momentos
momentos bons. Então, por isso que eles não estão conosco aqui. Aí, na quarta-feira, nosso culto lá em Cuba, né? Quarta-feira lá é colocado às 20h30, tá bem? Na quinta-feira nós estamos tendo lá o culto em Vales Mortos. Essa quinta-feira, irmãos, foi uma alegria. Foi uma alegria, porque há mais ou menos uns 3 meses que nós saímos daqui, paramos em Serpa e ali encontramos com o irmão Joaquim Bulli, que já é um membro assim bem antigo, né, da igreja, e a irmã Mariana, a esposa dele. E passamos lá, né, visitamos a irmã Augusta. Nessa viagem o pastor Jander continuou isso, parando lá, visitando a irmã Augusta, e ela fica tão feliz, irmãos, assim. Mas ela estava no hospital, os irmãos sabem, ela estava no hospital, mas voltou. E aí, quando nós chegamos, íamos descendo a escada, aí ela olhava, a enfermeira diz: olha, está lembrada quem é? Porque o pastor Janda tinha dito que na última vez ela não tinha reconhecido ele. Aí a gente ficou assim, poxa, será que já está afetando assim a mente, né? Mas aí, nessa quinta-feira, nós fomos, ao descer, ela olhou e já deu uma risada assim. Aí descemos, aí a enfermeira, tu tá reconhecendo? Tô, pastor Elias e tal. Aí disse, e esse aqui? Ele disse, pastor Jander. Aí abraçamos, beijamos, ela ficou muito feliz, perguntou como foi a viagem. Aí as enfermeiras ficaram alegres, porque ela estava um tempo assim, dizendo que estava aborrecida e tudo. E foi bom encontrar a irmã Augusta. Cantamos, vamos lá, cantamos com ela, lemos um pouco, o pastor Jander lê uma passagem das Escrituras e tudo. Fazemos ali, irmãos, um mini culto com aquela irmã, que fica tão satisfeita com uma visita, né? Uma visita. E depois nós saímos, fomos buscar o nosso irmão Joaquim Bulli. E quando chegamos lá, não sei quantos irmãos aqui lembram da Dora, que é filha dos irmãos. E assisti aqui na igreja já algum tempo atrás, foi até batizada, se eu não me engano. Aí ela estava lá. Aí eu disse, oi Dora, tudo bem? Tá, tudo bem, pastor, e tal, hoje eu vou à igreja. Aí eu disse, olha que maravilha e tal. Aí abraçamos assim. Aí ela disse, não, mas não sei, porque o carro já estava com o pastor Jander, eu e mais os dois, não dava, ela ia com a netinha. Ela disse, não, eu vou com o meu carro. Aí, tá legal. Então ela veio atrás e tudo. Chegamos lá, já estava a irmã Zita, a irmã de lá. Então foi um culto, irmão, maravilhoso. E quando eu olho para isso, eu vejo, irmãos, que o trabalho de Deus é assim, é uma coisa lenta. Eu fico vendo, a Dora via, a gente ia todo o tempo lá buscar o irmão Joaquim Bulli, está cego. A gente vai, pega o irmão Bulli, vai trazendo, desce as escadas, coloca. Eu fico pensando, ela olhou e disse, esse pessoal quer bem os meus pais. A gente fala muito, irmãos, somente com as nossas ações. E a Dora, tão feliz, participou do culto, e ela disse, fazia tempo, pastor, que eu não via ao culto. Então, irmãos, Deus está trabalhando, Deus está atuando. Continue mesmo orando, irmãos. Ore pelo pastor Jander, ore por mim, ore mesmo para que trabalho avance e que almas sejam ganhas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente no Brasil orando por nós, irmãos. Também na Suíça, na Inglaterra, muitas pessoas assim orando. E nós somos assim felizes por isso. Na quinta-feira ainda o culto de oração. Então nós chegamos, aí vemos aqui para o culto de oração. É claro, gostaríamos que mais pessoas viessem aqui ao culto de oração. Mas cada um sabe onde o sapato aperta, né? Às vezes a pessoa não pode, tem trabalhos e tudo. A gente entende, irmãos, não há nenhum problema. Mas se você puder, não está com trabalho ou não está com alguma coisa, puder vir, vem aqui.
Porque quando um chega, a gente já fica animado, né? A gente fica alegre aqui, porque geralmente é 2, 3, mas quando chega mais um, a gente fica alegre, fica mesmo satisfeito. Então venha, nós sempre temos uma pequena meditação, depois entramos no período de oração. No sábado, teve os descobridores da Bíblia. Então, ontem também as crianças vieram, a lição foi contada pela nossa irmã Rebeca, os meninos deram os versículos e tal. Uma maravilha, irmãos, uma maravilha. Você pode pensar que não é muita coisa, mas olha, eu venho para cá e a ajuda que eu dou é ser porteiro, né? Eu vou ser ali o porteiro, porque às vezes as pessoas vão passando, até teve ontem mesmo, teve umas 2 ocorrências de pessoas querendo, aí eu fui lá conversar o que é e tudo, né? Então é bom ter ali um porteiro. Então o pastor é o porteiro, fica ali. Então podemos ajudar de várias maneiras, né? O pastor Jander precisa assim muito assim da nossa ajuda. Então quem puder ajudar pode chegar, e Deus sabe, irmãos, e Ele vai te recompensar. Vamos cantar mais um único cântico. Aí depois desse cântico a gente divide, né? Os adolescentes vão conosco, o irmão Tangui e eu. Aí as crianças hoje vão com olha, vai ser Lina que vai contar a lição. Que maravilha! É bom ter essa diversificação, né? Mais professores, porque a gente pode fazer assim um rodízio. Então, vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aí depois do cântico, aí a gente se divide em sala. Enquanto estamos cantando, irmãos, vamos fazer o ofertório. A Érica pode nos ajudar, Érica? Enquanto cantamos, a gente faz aí o ofertório. Obrigado a Eliane por ter lembrado. Pastor Jander quer os irmãos em pé? Então os irmãos podem sentar, obrigado. Aí as crianças vamos conosco. Bom dia aos amados irmãos. É sempre um privilégio estar na casa do nosso Deus. Os irmãos de trás estão escutando, né? Está saindo bem na caixa a voz, né? Tá bom aí, irmão Luiz? Tá bom. Irmãos, então vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos fazer a leitura em Atos 1, de 15 a 26. Atos 1, 15 a 26. Se Deus permitir, vamos estar finalizando hoje o primeiro capítulo
deste livro de Atos, o segundo livro do médico amado Lucas. Então, Atos 1, 15 a 26. A escolha de Matias. Diz assim então a palavra de Deus em Atos 1, 15 a 26. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Que o Senhor abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez. Te agradecemos por estar na tua casa no primeiro dia da semana, podendo mesmo te buscar, te louvar, te adorar, e agora ouvir também a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, que não venhamos sair do jeito que entramos, Senhor. Nos edifica, nos ilumina, nos capacita, nos encoraja, nos incomoda, Senhor, a mesmo sairmos do lugar onde estamos e nos aproximarmos mais do Senhor. Esteja mesmo conosco, quebra esse coração de pedra mesmo, molda as nossas vidas e humildemente eu te peço, Senhor, me livra do erro, do ensino de heresia, coisas mesmo que estão fora da tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, desculpa, depois de um tempo que ficamos sem dar Atos, só uma rápida lembrança daquilo que nós já vimos, né? Então, no último estudo que vimos, Jesus havia já sido assunto ao céu, foi levado para o céu, e aí esses discípulos retornaram para Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus, que era: permaneçam em Jerusalém até que do céu seja enviado o Espírito Santo. E eles obedeceram a esta palavra, retornaram ali a Jerusalém, estavam mesmo de forma unânime, perseverando em oração. E aí ele vai dizer quem? Os discípulos, os 11, juntamente com as mulheres e os irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta era a assembleia que estava se reunindo ali. Aqui justamente no versículo 15 vai dizer mais ou menos o número, né? 120 pessoas que estavam reunidas nestas assembleias, nessas reuniões dos discípulos. E veja, nós demos ênfase justamente a essa questão da perseverança
de forma unânime em oração. Nós vimos a importância da oração em si, por exemplo, antes de acontecer maravilhas no meio da igreja. E aí eu citei várias coisas apenas no livro de Atos que envolvia a oração. Por exemplo, aqui na escolha de Matias, nós acabamos de ler, os irmãos estavam como para escolher o 12º discípulo? Estavam orando. Outro, coragem para testemunhar de Cristo. Mesmo sendo presos, eles oraram para que eles pudessem testemunhar e testemunharam. Inclusive responderam de forma direta aos principais sacerdotes. O quê? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Imagina você dizer isso à polícia ali, ó, ei, para de pregar, está incomodando. E aí você diz, rapaz, ó, desculpa, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí, Estevão sendo apedrejado, ele estava orando no meio do apedrejamento. E aí diz ele que ele viu os céus abertos, viu ali o Senhor Jesus em pé, justamente para recebê-lo. Pedro e João oraram ali pelos samaritanos quando eles se converteram e receberam o Espírito Santo. Enfim, Cornélio orou, Pedro orou, os cristãos na casa de João Marcos oraram quando Pedro estava preso, estava prestes a morrer no outro dia, igual o Tiago, e ali eles estavam orando pela libertação de Pedro. Pedro, inclusive, estava o quê? Dormindo. O Pedro que ia morrer estava dormindo. A igreja estava reunida na casa de João Marcos e a história conta que balançou ali a prisão, sacudiu-se a prisão ali. Pedro foi liberto e foi direto para casa lá com os irmãos que estavam orando. Então veja a importância da oração na vida, não só do crente individualmente. Somos incentivados a orar pessoalmente, né? Somos incentivados a orar sem cessar. Mas aqui o que está falando aqui nestes trechos que estamos lendo é a oração da igreja de forma unânime, de forma perseverante. É muito importante a igreja estar unida em oração, num só pensamento. Aqui, meus irmãos, acontecem os milagres. Você quer um avivamento na igreja? Venha para cá orar. Você quer um renovo na vida da igreja? Ore aqui na igreja. Né? Mas eu oro em casa, é a mesma coisa. Não é. Vemos aqui na palavra de Deus. Por que cada um não foi para sua casa orar? Porque não era a intenção do Espírito Santo que eles estivessem dispersos. Existe um local de comunhão, um local de adoração, um local onde Deus está presente no meio, ali 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará quando essa reunião for em seu nome. O Senhor derrama as suas bênçãos na igreja, meus irmãos. Então, quer um maior incentivo que esse para você vir à igreja, estar em comunhão com os irmãos e principalmente em oração? Aqui está. O segundo motivo de estarmos, a igreja está unânime, todos perseverando em oração. O segundo motivo é porque os inimigos de Deus estão unidos, querendo mesmo tragar a igreja, querendo acabar com o trabalho. Seja os inimigos externos, que nós já sabemos, Satanás, o mundo, e ainda tem os inimigos internos, a minha própria carne, que não quer, odeia na verdade as coisas de Deus, milita contra a natureza espiritual, e aí não quer vir à igreja de qualquer forma, não quer que você leia a Bíblia, não quer que você ore, não quer comunhão dentro da igreja, a minha carne, e ainda tem os inimigos internos, que são as próprias pessoas que fazem parte aqui de dentro. Lembre aquilo que João fala muito na sua primeira, segunda e até terceira carne? Olha, estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. Estavam presentes, mas não eram verdadeiramente salvos, regenerados, e faziam de tudo para acabar com o trabalho.
saíam do meio da igreja para inventar histórias, iam de casa em casa das viúvas para destruir os lares, ensinar doutrina falsa. Paulo mesmo já fala em Atos capítulo 20 que ele diz: olha, eu sei que depois da minha partida, muitos se levantarão no meio ali do rebanho e vão tragar o rebanho. Isso é natural, existe na igreja, dentro da igreja, pessoas de dentro querendo acabar com o trabalho. Que não seja eu, que não seja você, né? Mas existe. E eles estão unidos no mesmo propósito: dificultar, atrapalhar, acabar com o trabalho. Isto é um ministério de Satanás, meus irmãos. O nome já é adversário, inimigo. E o intuito dele é fazer isso. O que diz João 10:10? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É isso que Satanás quer. E também nós vimos várias passagens só em Atos falando sobre os inimigos da igreja aqui, né? Os inimigos do ministério, do evangelho de Jesus Cristo. Ali Atos 7, 57 a 58, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, contra Estevão, no caso. Ali no episódio dos judeus contra Paulo perante o procônsul Gálio, dizendo assim: quando porém, Atos 18:12, quando porém Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo. Para isso eles ficam unidos, né? Concordemente. Outro episódio em Atos 19, 28 e 29, os efésios estavam mesmo irados contra Paulo, Gaio e Astarco, e diz no versículo 29, foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, e começaram mesmo a bater, machucar Gaio, Aristarco. O próximo que nós vimos, Atos 23, 12, os principais dos judeus estavam contra Paulo, quando ele foi preso em Jerusalém. Diz assim, Atos 22, 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, sob maldição, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Veja. Então, meus irmãos, já basta os inimigos. E ainda os salvos, os regenerados ainda querem estar em disputas entre si, pensando diferente, em coisas, em disputas, em intrigas. É tempo de nos unirmos. O tempo está próximo, está encurtando até a vinda de Cristo Jesus. E as coisas vão só piorar. A gente sabe que piora externamente, mas dentro também? Não. Então vamos estar com esse pensamento de perseverança, de unanimidade em oração buscando a Deus. Sabe, irmãos, é tempo. Nós vemos o mundo ali mesmo atacando, eu digo atacando através das crianças com ideologias de gênero, ensinos mesmo totalmente contrários à Bíblia. Aqui, conversando com os irmãos, a gente sabe da situação das escolas, mas no Brasil também está a mesma coisa. A agenda progressista tem mesmo crescido de uma tal forma que até a igreja não deveria se sentir assim, mas se sente tolhida, presa, a ponto de ficar inerte a isso tudo, né? A ponto de ficar inerte, mas não é para se sentir assim. Na verdade, quando estamos orando, juntando, buscando a presença, a bênção de Deus, ficamos cheios do Espírito a ponto de termos a mesma resposta dos apóstolos. Olha, antes importa eu obedecer a Deus do que aos homens. Pode vir ideologia aí, pode vir, que aí aqui não vai entrar na minha casa, né? Pode ter na escola lá, mas aqui não vai, né? Não permito. Fora filmes, séries, a gente gosta muito assim, né? Eu e a Rebeca, de passar tempo vendo alguma coisa, filme, série, mas
ultimamente tem sido quase impossível você encontrar um conteúdo livre de alguma coisa, seja do lado homossexual, seja de uma agenda, digamos assim, progressista, o feminismo, atacando o patriarcado, e numas coisas que não tem nada a ver. Eu só quero assistir um filme, só quero assistir uma série, mas tem que ter ali, né, digamos assim, tem que ter a cota, tem que ter a cota lá do homossexualismo, né, do lesbianismo, das coisas ali que não prestam. E é isso, meus irmãos, aí começa a lavagem cerebral. Se você vai deixando os filhos, você mesmo até, né, você vai vendo sem um pensamento crítico, aquilo ali acaba cauterizando, né? A Ângela aqui é da área da saúde e tal, cauteriza o seu senso de crítica, à luz da palavra de Deus, fica inerte, fica insensível. E aquilo, daqui a pouco é normal. Daqui a pouco eu trato como algo, não, vamos respeitar, né? Não, vamos aceitar. Jesus ama a todos. Não é bem assim. Então veja, vamos perseverar nisto, unânimes em oração. Vamos procurar o poder de Deus para as nossas vidas, para a igreja. Certo? Então, meus irmãos, vimos que eles estavam unânimes ali, perseverando em oração no cenáculo. E aí chega o versículo 15, e diz assim, versículo 15. Na verdade, antes de nós lermos, esse relato, então, Jesus ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra, e até a vinda do Espírito Santo, que foi no Pentecoste, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, né? Esse relato aqui da escolha de Matias abrange esse espaço de tempo de 10 dias, depois da ascensão, da subida de Cristo ao céu. Então, não sabemos se foi no mesmo dia que Jesus subiu, se foram dias depois, não sabemos, né? Mas foi nesse espaço de 10 dias. E aí diz aqui, versículo 15 de Atos 1. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse... Então, o que nós podemos ver nesse versículo? Esta comunidade, este ajuntamento de 120 pessoas acabou sendo liderada por um homem, Pedro, nesses 10 dias. Veja, aquele homem covarde, que na verdade durante o ministério de Jesus vemos Pedro um homem muito assim, tempestuoso, muito de coragem. Senhor, e tal, é para nós irmos? Vamos, e tal. Senhor, tu não vai morrer de modo nenhum. Onde tu fores eu vou te acompanhar. Chega na hora H... Chega na hora que Jesus foi preso, ele vai e nega Jesus 3 vezes. Depois disto, sai chorando e acaba voltando à sua antiga profissão, que é a pescaria. Mas aqui agora nós vemos um Pedro transformado, alguém que saiu de tempestuoso, de covarde, agora é um homem que está, digamos assim, encabeçando, liderando esta comunidade por estes dias, né? Veja a transformação desse homem. Outra coisa importante que a gente vê é até mesmo o número dessas pessoas. Quando ele fala 120 pessoas, no original, essas pessoas são nomes. É como se Lucas, que estava escrevendo este livro, quando ele foi fazer a pesquisa, as suas testemunhas conhecessem quem eram aquelas 120 pessoas. Não eram desconhecidos, né? Então eram nomeadas essas pessoas. Agora uma coisa interessante, veja. Jesus subiu ao céu, depois de um ministério de 3 anos e meio. Era para ter uma igreja maior, não era não? Poxa, Jesus, a igreja dele era para ser o que aqui? De 1000 pessoas? 500 pessoas? Você vê 120. Onde é que estavam aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém na entrada triunfal de Jesus? Onde é que estava aquela multidão? Não está aqui reunida.
não está perseverando unânime em oração? Onde estão as pessoas que foram curadas por Jesus, libertas do demônio, purificadas da lepra? Onde é que estavam? Se a gente for ver o ministério de Jesus, tem gente que hoje em dia poderia dizer: esse ministério fracassou. Só 120 pessoas, muito pouco. O ministério que curou tanta libertação, mas só 120. Uma igrejinha pequena. Meus irmãos, por isso que às vezes o número não é importante. A gente fica muito feliz quando vem muita gente, claro, mas a gente tem que ficar feliz pelo motivo certo. Qual é o motivo certo? Muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas não pense que uma igreja grande, todos ali são salvos. A gente vê ali em umas igrejas lá no Brasil, templo de 3.000 pessoas, um trabalho gigante. Lá em Manaus mesmo tem um grande templo lá e tal, tem trabalho com criança e vai e volta. Eu não fico nem um pouco tentado a ter uma igreja igual àquela, porque não me interessa número. Não interessa número, interessa realmente se são convertidos, se estão realmente tendo mudança de vida, mudança de atitude. Muito provavelmente esses 120 aqui são compostos por aqueles 70 que vai dizer lá em Mateus e Lucas. Lembra? Os 70 que Jesus escolheu para irem de 2 em 2? Muito provavelmente fazem parte dos 70. Fazem parte os 70 dessa comunidade. Fora as mulheres, fora a família ali de Jesus. Mas veja, não é uma comunidade grande. Então não fique preocupado com o número não, meu irmão. Não fique preocupado se esse número que está indo realmente ao céu, está se convertendo, porque vir por vir, Satanás está aqui, o diabo está aqui, os seus demônios estão aqui. Lembra da parábola do semeador? A semente que caiu à beira do caminho diz: logo veio os pássaros e comeram a semente. E Jesus vai dizer: logo veio Satanás e roubou a semente. É o primeiro a chegar, né? Então, questão de números está aqui. Um bom exemplo de que números não são importantes. O próprio Senhor Jesus, digamos assim, o pastor deste ministério, deixou uma igreja de 120 pessoas, numa Jerusalém que fervilhava de judeus. Estava assim de pessoas curadas, que viram o ministério de Cristo Jesus, né? Foram curadas por Ele. Mas, cadê? Onde estão? Lembre-se que Jesus fala que a porta é estreita. Pequeno é o caminho que conduz ao céu. Por outro lado, larga é a porta, espaçoso o caminho que dá no inferno. Eu não estou, de uma certa forma, criticando as igrejas, as mega igrejas, né? Mas é um ponto que nós devemos mesmo parar e ver, olha, onde tem multidão, está certo o caminho? Todos são salvos, estão se convertendo, está tendo transformação de vida, né? Não basta apenas 120 convertidos, 1000 convertidos, 1000 salvos numa noite, tá? Quem foi que transformou? Quem foi que teve a vida transformada realmente? Quem está andando com Jesus realmente? Né? É isto. Versículo 16, Atos 1. Então Pedro se levantou nessa comunidade de 120 pessoas. Apenas uma curiosidade. Na cultura judaica, para você poder criar um sinédrio, um corpo de, digamos assim, de liderança numa comunidade, deveria ter pelo menos 120 pessoas. Eu acredito que o Espírito Santo mesmo foi levando para este lado, né? Então, para eu ter um sinédrio, para eu ter algo que pudesse ter uma jurisdição, a palavra é essa, uma jurisdição
levítica, né, da lei, era necessário ter um número de 120 pessoas numa cidade, numa vila, pelo menos. Então aqui eles estavam reunidos, então juridicamente eles tinham total autonomia de fazer isto que já estariam para fazer. Então, versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então Pedro, neste trecho que lemos, ele se levanta e cita algo entre os irmãos. Ele faz a proposta com base nas Escrituras. Ele vai dizer: olha, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu. Muita gente, por exemplo, existe o pensamento arminiano e o pensamento calvinista. Justamente algo que eles debatem entre si, divergem, são sobre os decretos de Deus. Pedro não tem nenhum problema em afirmar, falar, mesmo que indiretamente, sobre o decreto de Deus. Como assim? Como é que ele falou do decreto de Deus? Olha o que ele fala: convinha que se cumprisse o quê? A Escritura. Era necessário que se cumprisse a Escritura, com E maiúsculo, que é o quê? A lei de Deus, o decreto de Deus. E o que era necessário? O que era necessário ser cumprido? Aquilo que estava escrito lá em Salmo 69, 25. Salmo 69, 25, Danilo vai colocar aí. Diz assim, Salmo 69, 25. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas. Veja, Pedro está citando um texto do Antigo Testamento, um salmo de Davi. E citou ipsis literis daquilo que estava escrito no salmo: fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas. E o outro salmo que ele cita é Salmo 109:8. Salmo 109:8. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Aí agora ele só usa a outra parte do salmo. Veja que Pedro está falando guiado pelo Espírito Santo. Mais uma vez, a gente pode assim dar uma ênfase nisto. Mais uma vez, os irmãos estavam orando, perseverando em oração. Pedro se levanta, iluminado pelo Espírito Santo, inspirado por ele, e vai fazer, digamos assim, uma interpretação. Ele vai interpretar o que está escrito no Antigo Testamento. Se você, faça esse teste em casa, leia o Salmo 69, Salmo 109 e veja se você, por sua conta mesmo, interpretaria este trecho como se fosse para Judas. Duvido. Mas faça o teste. Não tem como a gente ler um salmo e dar a devida interpretação, encaixar onde a gente quer. Pedro estava cheio do Espírito Santo ali.
Claro, o Espírito Santo ainda não tinha descido em forma do poder, né? Aquela energia que movia eles a pregarem, curarem. Mas lembre-se que Jesus já tinha soprado. Quando apareceu aos discípulos depois da sua ressurreição, Jesus fala: recebei o Espírito, né? Pedro estava ali com o Espírito Santo, orando, intercedendo pela descida do Espírito Santo, e foi iluminado. E ele tinha autoridade de Cristo Jesus. Ele recebeu, assim como os demais discípulos, autoridade de dar a devida interpretação. Hoje, por exemplo, se eu abrir aqui num salmo, hoje eu não posso pegar e dizer: olha, Salmo 73, 10 aqui, olha, isso aqui fala disso aqui. Essa é a verdadeira interpretação. Se eu fizer isso, se você ouvir algum pastor fazendo isso, veja que é mentira. Nós não temos esta autoridade. Foi dada apenas para os apóstolos para escreverem e fazerem parte da igreja primitiva. Mateus, se você for lá olhar em Mateus, está cheio de versículos do Antigo Testamento e ele vai dar a verdadeira interpretação. Lucas está cheio disto também. Paulo tem várias também nas suas cartas, citando versículos lá do Antigo Testamento. O que nós podemos fazer hoje é expor as Escrituras e ministrar através dela. Não dar uma interpretação conforme a nossa cabeça. Ah, mas o pastor é guiado pelo Espírito Santo. Sim, eu não tenho autoridade de Cristo Jesus. Veja, existe uma grande diferença de discípulo e apóstolo. Discípulo é aluno. Devemos ser discípulos de Jesus Cristo, aprendendo com a sua palavra. Mas os apóstolos, apóstolo quer dizer enviado, comissionado, né? É o mensageiro de Deus. Por meio deles, aquilo que eles falavam tinha a autoridade de Cristo Jesus. Eles sim poderiam, como Pedro fez. Outro trecho, por exemplo, é na pregação de Pedro, em Atos 2, que nós vamos ver ainda. Mas ele vai pegar uma profecia lá de Joel e vai dizer assim, ó: nos últimos dias. Como assim nos últimos dias? Esses últimos dias tem 2000 anos já, desde que Pedro usou. Ele tinha autoridade para fazer isso, dada pelo Espírito Santo, pelo próprio Jesus Cristo, que o escolheu para ser seu apóstolo. É por isso que hoje é muito perigoso os homens usarem este nome, né? Apóstolo. Apóstolo Jander. Não tem hoje apóstolo. E aí nós vamos ver mais embaixo quais são os requisitos para ser um apóstolo. Mas veja, Pedro foi guiado pelo Espírito Santo. Primeiro, ele disse: olha, as Escrituras tinham que ser cumpridas. Por meio de quem? De Judas. As Escrituras já haviam falado que haveria de ter um traidor. Alguém que trairia o Mestre Jesus, né? E aí ele cita o versículo, né? Outra coisa que nos leva a crer que os discípulos tinham a completa autoridade para interpretar é aquilo que Lucas escreve em Lucas 24, 44. Abra sua Bíblia rapidinho, Lucas 24, 44. Jesus está próximo de ser levado ao céu. E aí diz assim, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha lá, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Eu queria muito estar aqui, olha, nesse episódio. Eu já contei para vocês uma vez que um professor do seminário perguntou dos alunos, né?
Se você pudesse voltar no tempo, em qual passagem da Bíblia você queria estar? Aí uns disseram, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, outro na luta de Davi e Golias e tal. Aí perguntaram do professor, onde é que o senhor gostaria de estar? Aí ele falou, eu queria estar neste momento aqui, porque o próprio Jesus ia abrir o meu entendimento para eu entender completamente toda a Escritura, né? Imagina receber o entendimento do próprio Deus, para você compreender totalmente a palavra de Deus. É muito maravilhoso, né? Foi Jesus que fez isso com eles. Então, irmãos, eles estavam totalmente embasados nas Escrituras para fazer aquilo que tinham que fazer. É interessante que no versículo 18, diz assim, versículo 18 de Atos 1. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Algumas pessoas... primeiro, existe um parêntese na nossa Bíblia, muito provavelmente Lucas, quer dizer, dizemos provavelmente porque não sabemos se foi Pedro que abriu um parêntese, né, falando, olha, vocês lembram o que aconteceu, ou se foi Lucas escrevendo a Teófilo, abriu um parêntese para explicar a Teófilo o que tinha acontecido. Mas abriu-se um parêntese para dizer da história de Judas Iscariotes. E existem algumas pessoas que dizem, olha, a Bíblia está se contradizendo. Já tem uma contradição aqui, porque se você for ver lá em Mateus e Lucas, vai dizer que Judas saiu para enforcar-se. E aqui está dizendo uma história totalmente diferente, que abriu a entranha dele e ele morreu. Mas não é isto, né? É totalmente possível as coisas se conciliarem. Inclusive, tem uma interpretação de Santo Agostinho que ele diz que interpretava que Judas amarrou uma corda no pescoço para se enforcar e, caindo com o rosto em terra, arrebentou-se pelo meio, né? Foi partido no meio. Outros estudiosos acreditam que, muito provavelmente, ele foi se enforcar numa árvore que estava à beira do penhasco. E, ao enforcar-se, ou o galho ou a corda arrebentou-se e ele caiu despenhadeiro abaixo, sendo partido pelo meio. De qualquer forma, Mateus não era o seu intuito dar o fim do Judas. Só disse, olha, ele foi se enforcar, né? E aqui Atos, Lucas, descritivo como era, preferiu dar o que aconteceu com mais detalhes do que aconteceu na morte de Judas. Mas não vemos contradição aqui de forma nenhuma. Até essas moedas, quando vai dizer, olha, mas como assim? Lá em Mateus diz que Judas pegou as 30 moedas de prata e jogou, devolvendo ali aos principais sacerdotes. Como é que ele comprou um campo de sangue? Mas aí, se você for ver, juridicamente falando, aquele dinheiro ainda era do Judas. Ele jogou, devolveu. E as pessoas muito provavelmente compraram o campo no nome do Judas, que o dinheiro era dele. Até se você for ver lá em Mateus, eles dizem, olha, não podemos colocar no gasofilácio, né, lá no ofertório, porque é dinheiro de sangue. Então vamos dar um destino aqui, vamos comprar uma terra para ser um cemitério dos estrangeiros, né? Então, não vemos aqui alguma contradição, mas sim até uma explicação melhor daquilo que aconteceu com Judas Iscariotes. Certo? Se você quiser depois ver, Mateus 27, 3 a 10, vai falar sobre a morte de Judas pela ótica do evangelista Mateus. E aí vem versículo 21 de Atos 1. Atos 1, 21.
Depois de Pedro falar tudo aquilo, né, embasar ali a sua iluminação através das Escrituras, vem versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então Pedro vai dizer que, conforme as Escrituras falam ali no livro de Salmo, era necessário ter um substituto. Aí muitos até falam que, olha, eu acho que os discípulos se precipitaram, porque quem era para ser o 12º apóstolo? Quem é que veio ser apóstolo depois? Paulo veio assim. Então, será que os apóstolos não se precipitaram? Porque Paulo já vinha, se esperasse uns 10 anos, aí já viria a ser ele. 5, 10 anos, né? Já estava ali às portas. Não, meus irmãos, novamente eu digo, os irmãos estavam perseverando em oração, foram iluminados pelo Espírito, e nós não vemos em nenhuma narração da igreja primitiva Deus indo contra aquilo que foi feito. Na verdade, ele atendeu às preces dos discípulos ali daquele ajuntamento. E olha, o Pedro já lança, digamos assim, os dois princípios, as duas pedras fundamentais ali do alicerce do apostolado. Quais são? Primeiro, deveria ter andado com Jesus desde o princípio, desde João Batista. E segundo, era o seu dever ser testemunha. Nós vimos já que essa palavra testemunha é mártir. Deveria ser testemunha da ressurreição de Jesus. Essas são as duas coisas. Quando diz testemunha, nós somos testemunhas, mas a intenção dele aqui é dizer testemunha ocular do que aconteceu, né? Então, deveria ter andado com Cristo. Então, já tira isso da sua cabeça. Apóstolo fulano de tal. Não existe apóstolo hoje em dia. Não existe apóstolo hoje em dia. Mas fulano se chama apóstolo, né, fulano de tal. Valdomiro Santiago, que tem um lá no Brasil que tem esse nome, né? Não tem. Foi ele que deu esse nome para ele. Ou outras pessoas deram. Mas tem que ser enviado de Jesus Cristo. Existem outros critérios para ser apóstolo. Deveria ter sido enviado, deveria ter feito curas e milagres, libertações, assim como os 70 fizeram, e outras coisas mais. Mas, basicamente, Pedro lança as duas coisas principais: andar com Jesus desde o início, e segundo, ser testemunha ocular da ressurreição dele. As duas coisas principais para ser um apóstolo, né? Versículo, então... só uma coisa também antes. Veja, no Antigo Testamento, por que o número 12? Estavam em 11 e agora seriam 12. Mas por que 12? Eu acredito que Jesus, várias pessoas, vários teólogos, se você for abrir a internet, comprar livros, enfim, vão dar várias explicações. Mas veja, no Antigo Testamento, 12 tribos. No Novo Testamento não temos mais tribo porque existe agora o Israel de Deus, né? A igreja, o povo escolhido de Deus. E agora são 12 apóstolos, para ter a ligação, né? 12 tribos no Antigo, mas agora 12 apóstolos na nova aliança, no Novo Testamento. E aí vem versículo 23, uma vez que ele lançou as bases, lançou os critérios para ser apóstolo, vem versículo 23. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, esse nome Barsabás quer dizer filho de Sabá, né? Então era José, filho de Sabá, cognominado Justo, e Matias. Interessante que não disseram assim, olha, quem fazia parte daquele ajuntamento? Os apóstolos, a Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Poderiam muito bem dizer assim, olha, não tem ninguém melhor para ser apóstolo do que Maria.
Vamos colocar Maria como uma apóstola, né? Porque, olha, é a mãe do Jesus. Quem melhor do que ela viu ele crescer até morrer. Bora colocar Maria para ser apóstola. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos colocar os irmãos de Jesus. Ah, mas eles não gostavam muito de Jesus, né? Até queriam prender ele porque achavam que ele estava louco. Mas, meus irmãos, eles escolheram duas pessoas. Novamente eu vou dizer, estavam orando, perseverando em oração. Eu acredito que foram guiados pelo Espírito para essas duas pessoas. A comunidade lançou o nome de José e Matias. Agora é interessante que de José, eles dão uma característica para ele. José, cognominado Justo. E Matias? Né? Se fosse para escolher um apóstolo, quem dos dois você escolheria? Eu escolheria o José, não sei, eu escolheria o José aqui, porque olha, só na descrição do Lucas, ele já fala, José, chamado o Justo. Rapaz, esse homem aí deve ter um nível de santidade lá em cima, deve ser um homem muito bom, maravilhoso, né? Não tem ninguém para falar mal dele, o homem é um justo. Porque ele era chamado de o justo. Entre o justo e o Matias, eu vou escolher, lendo apenas aqui, eu vou escolher quem é o justo, quem tem aquela, né, o testemunho sem nenhuma falha, sem nenhuma mancha. O caráter, não estou dizendo que ele não tinha, poderia ter, né? Mas eu escolheria ele mesmo por causa das descrições. Mas aí vem interessante a oração dos irmãos ali. Veja a oração, versículo 24. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Que conheces o coração de todos. Irmãos, já diz o profeta, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós somos muito enganados pelas aparências. Nós somos levados a acreditar em coisas que apenas nós vemos, mas os discípulos estavam recorrendo a quem conhecia o coração. Você lembra daquilo que aconteceu lá em Samuel, quando Samuel foi lá ungir Davi? Samuel estava vendo ali, olha, eu vou escolher o irmão mais velho, forte, bonito, grande e tal, bom para ser um rei. O Senhor vai falar o quê? Samuel, o homem vê o quê? O exterior. Porém, o Senhor vê o quê? O coração. E aí foi Davi o escolhido. O menor, o mais novo, o mais frágil, né? Digamos assim. Vai lá. Outra coisa também, ali em Salmo 139, versículo 23, um versículo bastante conhecido. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me, põe-me à prova e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E eles vão ao Senhor, que conhece o coração de todos. Revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Tínhamos muita coisa para falar desse texto. Esses dois versículos tão ricos de ensinamentos. Mas veja, Judas estava com eles, curando, expelindo o demônio. Estava há 3 anos e meio com Jesus. E qual foi o seu destino? Satanás entrou nele. Ele fez o papel do inimigo ali. Os discípulos, eu creio que estavam ali: Senhor, por favor, não nos deixa cometer erros. Nos livra do erro, do engano. E escolhe tu, que sabes quem cada um, conhece os corações.
E aí eles fazem essa oração. Aí vem o versículo 26 de Atos 1. E lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias. Veja, os discípulos ali, aquela comunidade, não tinha a Bíblia escrita. Eles ainda estavam debaixo da lei de quem? De Moisés. E como eram feitas as escolhas, tomadas decisões no Antigo Testamento? Temos vários casos, Urim, Tumim, lançar sortes. Veja, o pecado de Acã. Como é que descobriram o pecado de Acã? Quem era que tinha pecado? Lançaram sortes. E aí foi eliminando até chegar a Acã. Não estavam pecando, não estavam aqui fazendo algo errado. Estavam seguindo ali o ritual do Antigo Testamento. Divisão da terra prometida, lançar sortes, né? Então temos várias coisas na Bíblia sobre este fato. E lançaram sortes, oraram ao Senhor pedindo direção, ainda não estavam cheios do poder do Espírito Santo. E o Senhor apontou Matias como sendo o 12º apóstolo. Irmãos, concluímos aqui o capítulo 1, mas veja, algumas lições para nós levarmos para nossas casas e meditarmos. Os crentes só puderam mesmo obedecer ao Senhor, fazendo a sua vontade, porque estavam em oração. Antes de escolher o 12º, eles estavam orando. Fica o desafio para a igreja. Vamos orar. Mais uma vez eu digo, você quer bênção, você quer avivamento na igreja, você quer o crescimento, a expansão do Evangelho? Vamos orar, meus irmãos. Na igreja. Eu não estou obrigando ninguém. Eu não sei se você tem algo, né, que impede. Deus que sabe. O meu papel aqui é incentivar. Venha orar. O que você está fazendo na quinta-feira à noite? Segunda coisa, as escolhas na nossa vida devem ser colocadas aos pés do Senhor. Colocadas aos pés do Senhor. Às vezes, escolhas precipitadas nos levam a erros. E nós quebramos a cara, sofremos, penamos, porque a nossa escolha foi apenas movido por nossa ganância, por nosso coração enganoso. O que aconteceria se tudo que nós fôssemos tomar decisões, nossas escolhas fossem colocadas ao pé do Senhor? Com certeza quebraríamos menos a nossa cara. Com certeza seríamos guiados por Ele e faríamos a coisa certa. A terceira coisa, arrumar a casa, meu irmão, minha irmã. Era necessário, antes da descida do Espírito Santo, ter a casa arrumada. Faltava alguém, o Matias. Veja que só depois, no capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a comunidade. Depois de arrumar a casa. Obediência, perseverança e a casa ajustada, a igreja ajustada. Vamos mesmo perseverar, irmãos, unânimes em oração, a união. Lembre do salmo que nós lemos. Ó, como é bom e agradável viver o quê? Unido os irmãos. No final, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, nos abençoa e nos ajuda, Senhor, a cumpri-la, a obedecê-la, a fim de que sejamos abençoados por ti, Senhor. Nos dá um espírito de união, um espírito mesmo de perseverança e que possamos desfrutar, Senhor, a partir disto, das tuas bênçãos, do teu poder, da expansão do Evangelho, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos traga novamente, se assim for da tua vontade, à tarde, para a tua casa novamente e nos dê uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uma boa semana.